Cheguei, Belém! E é isso, minha gente. O Lena News já começou. E nesse episódio você vai ouvir uma coxa de retalhos das experiências por aqui nos 3 primeiros dias da minha viagem. Vai ter bastidores da cúpula dos líderes da COP30 e um pouco da cultura local. Tá chique, tá? Vai ter entrevista informal com um diplomata e com uma assessora da ministra do Meio Ambiente aqui do Brasil e uma conversa sobre economia e cultura do açaí, que é muito forte aqui na região. Hoje é quinta-feira, 6 de novembro de 2025. No avião eu conheci muita gente massa, já vim batendo papo, trocando ideia e aprendi muito. É que eu sentei entre o jornalista Heitor, que está lançando uma série para TV que chama Amazônia, a Mãe da Ciência, e a Amanda Araújo, que é uma engenheira florestal que agora trabalha no InfoAmazônia, que é um veículo de jornalismo investigativo especializado na região amazônica. Mas o que eu quero falar é que eu cheguei bem no horário da chuva. E quem conhece a região sabe que por aqui é assim. Chove quase todo dia por volta de umas 4 da tarde. Isso é uma característica do clima da região tropical equatorial úmido. E essa chuva é essencial para manter a floresta viva, né? Além da chuva, tá muito calor também. E aí eu encontrei a família, botamos o papo em dia, eu comi um pratão de arroz, feijão e peixe frito. E depois à noitinha eu fui com o meu priminho tomar sorvete. Eu peguei um sabor clássico, que é o carimbó, que é castanha do Pará com doce de cupuaçu. Enfim, cupuaçu tem um azedinho que eu adoro. E o pequeno foi de chocolate mesmo. Criança, né? Dia 7 de novembro. E o dia que começou com um solzão e muito calor. Não é brincadeira não, viu? Mesmo assim, debaixo do sol do meio-dia, peguei a bike emprestada do meu primo e fui direto para o Parque da Cidade, onde está acontecendo a cúpula dos líderes da COP30. No mesmo pavilhão onde vai rolar a COP mesmo na semana que vem. Chegando lá, fui logo no credenciamento para pegar o tão esperado crachá da Blue Zone. E eu fui entrando e percebendo que algumas partes da estrutura ainda estavam em obra. Também tive acesso a um corredor com muitas salas de mídia e de transmissão. E algumas emissoras têm um pocket studio também nesses corredores. Cheguei na sala de imprensa e assim, nunca tinha visto algo tão grande, né? Muitas mesas, muitos repórteres, isso porque a COP30 ainda nem começou. Eu vi muitos veículos de imprensa por lá, né? Representados por jornalistas. Tinha também algumas organizações gringas. E eu vou citar alguns aqui, né? Tinha a Rede Globo, claro, a Globo News, a Agência Reuters, Metrópolis, Agência Brasil, Um Só Planeta, Times CNBC, CNN, Revista Amazônia, algumas rádios de regiões diferentes. E, por fim, para contar para vocês que eu também encontrei com a Giovana Girardi, que é jornalista da Agência Pública, e aproveitei para tietar ela um pouquinho, porque eu adoro o trabalho dela com podcast. Acompanho ela em 2, que é o Bom Dia Fim do Mundo e o Tempo Quente. Muito bom, recomendo. E aí, falando em jornalismo, vou trazer para vocês o que eu apurei dos bastidores dessa cúpula dos líderes da COP30 para sentir um pouquinho de como está o clima por aqui, como está a expectativa das autoridades e que, de fato, até agora o clima está muito agradável. Provavelmente, eu acho que na semana que vem as coisas vão esquentar, viu? E foi andando pelos corredores aqui do pavilhão que eu encontrei uma pessoa conhecida, que agora é assessora extraordinária do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima para a COP30. Fala português? Falo. O brasileiro? Sim. Sou jornalista. E peguei ela bem na hora de uma entrevista. Estamos fazendo uma matéria sobre a Constituição. Vou comentar o que eu falei para eles, assim, é a primeira vez que a cúpula acontece separado do início da COP. E isso é uma coisa diferente.
discussão do mapa do caminho, ela está entrando na cabeça dos países. E a gente teve, o presidente fez o discurso sobre isso. E assim, estratégia onde vocês puderem, falem no mapa do caminho. Tem o mapa do caminho que a gente ainda está entendendo na negociação como é que vai funcionar, mas acho que consolidar isso no imaginário das pessoas vai ser importante para pressionar a COP. Essa foi a Flávia Bellaguarda, fundadora da La Clima e Global Shaper, inclusive um salve para a comunidade Shaper. Mas agora vamos entender o que é o mapa do caminho que a Flávia falou na entrevista. A última COP aconteceu em Baku, no Azerbaijão. E, junto com o Brasil, divulgaram esse roadmap, né? Um plano para mobilizar pelo menos 1,3 trilhão em financiamento climático até 2035. Eu vou deixar nos comentários um link para um relatório com os principais acontecimentos até agora. Hoje o Brasil também lançou a Declaração de Belém sobre o combate ao racismo ambiental, colocando esse tema em discussão, né? O Ministério da Igualdade Racial e dos Povos Indígenas que fez questão de colocar isso em pauta, e eu acho que isso é muito importante para a COP30, porque a gente sabe que é o sul global, que são os países chamados de desenvolvimento ou subdesenvolvidos que estão sofrendo as principais consequências, né, dos riscos climáticos e também de acesso a tecnologias e soluções para lidar com a adaptação climática. É muita desigualdade dentro desses países, mas também dos países em relação aos outros. Enquanto a gente está falando de transição climática e transição para uma energia limpa na Europa, em alguns países do continente africano não tem energia elétrica disponível para a população. Então, são ritmos muito diferentes para essa discussão global. E aí, uma coisa importante de destacar sobre a COP30, que vai ser muito importante na semana que vem, todos os acordos eles precisam ser assinados por consenso. Todos os países precisam concordar com o que vai ser encaminhado a partir da COP30 e das negociações. Por isso que são tantos dias de conferência. Agora, para descontrair um pouco, vamos conversar com uma pessoa que está nos bastidores da organização dessa cúpula dos líderes. Marcel Oliveira é meu amigo da época da escola e foi incrível encontrar ele aqui. Só esse ano ele já esteve no G20 e também na cúpula do clima. Tem sido um ano bem intenso para o Brasil na geopolítica. Vamos ouvir um pouquinho dessa conversa. Marcel, ora. Minha grande amiga Helena, que bom reencontrar. Esse já é meu quarto evento no ano, né? Depois de já ter participado da reunião de chanceleres do BRICS, reunião da Cúpula Brasil-Caribe, depois da Cúpula do BRICS, e agora estou aqui na Cúpula da COP30. E mais uma vez encontro o Brasil com muito prestígio, cheio de primeiros ministros e presidentes, né? Aqui em Belém. Então, é muito emocionante ver como as pessoas fizeram esse esforço, essas altas autoridades, de estarem aqui para prestigiar o nosso país, de certa forma, né? Olha, ontem foi o dia que finalmente teve a formalização do Fundo das Florestas Tropicais para Sempre, né? E os países se entusiasmaram muito para participar dessa iniciativa, teve uma adesão até maior do que a esperada. Vários países, mesmo sem serem procurados, correram atrás do Brasil para participar da iniciativa. Então foi um sucesso absoluto e que surpreendeu muito a gente aqui. E inclusive contou com um almoço com o presidente Lula. Ele fez um almoço para as pessoas que quiseram apoiar o fundo. E depois houve uma reunião com esse tema e que se formalizou a iniciativa. Então foi muito bem sucedido. Mas o que eu gostaria de dizer é você perceber que esses grandes presidentes e primeiros-ministros são seres humanos. A gente teve aqui desde príncipes e princesas. A rainha Silvia da Suécia, uma simpatia de pessoa, fala português porque é brasileira, né? E a gente teve aqui o príncipe William ontem também, super querido, cumprimentou todo mundo. O Macron, que vocês, eu acho que não imaginam, apesar de ele na França ser muito contestado, no exterior ele é um popstar. Aqui ele não consegue andar 3 passos sem ser parado por qualquer pessoa de outros países, não é nem do Brasil. Então os delegados dos outros países ficam doidos, pedindo selfie com ele, e com o príncipe a mesma coisa. Então é muito curioso ver como, não só pra gente, que somos réis mortais, mas também para outras autoridades, também existe essa ansiedade de estar perto dos presidentes, dos primeiros ministros, né? É bem interessante ver isso de perto. A nossa equipe de diplomatas, ela se divide em vários setores, tanto logísticos quanto substantivos. E eu fiquei na parte logística.
E foi um desafio assim muito grande, mas que deu super certo. Foi um sucesso assim inacreditável, um evento dessa magnitude. A gente está muito feliz de ter entregado e feito o presidente se orgulhar do nosso trabalho. No meio disso tudo, o meu celular não parava de pipocar com mensagem de trabalho e também de notícia com o que já estava acontecendo por aqui. É que no dia 6 começou a cúpula dos líderes da COP30 e o grande destaque dessa abertura foi para o presidente Lula, claro, que lançou o nosso programa Best Friends Forever da Natureza. Quer dizer, a sigla mesmo é TFFF. É um modelo de financiamento que vai combinar investimento público e privado e prevê que os recursos sejam repassados para os países que têm florestas tropicais e estão trabalhando na preservação dessas áreas. Entre os países está Brasil, Colômbia, Peru, Indonésia, República do Congo e Gana. Até agora, o fundo já soma 5,5 bilhões de dólares em investimentos. Tem 1 bilhão do Brasil, 1 bilhão da Indonésia, 3 bilhões da Noruega e 500 milhões da França. E a iniciativa também recebeu um outro tipo de investimento. Brincadeira, foi elogios do Príncipe William. É por isso que a sociedade civil organizada e também as ONGs, os projetos e as iniciativas da população que está, de fato, lidando com as questões climáticas é fundamental. Como a gente faz para esse dinheiro da transição climática também chegar nessas pessoas que mais precisam? Porque a gente vê um monte de empresa conseguindo empréstimos para continuar suas operações, mesmo diante dos riscos da crise climática, que afetam os seus financiamentos e acesso a crédito e tudo mais. Agora, de verdade, onde é que a gente pode ver bons exemplos de mudanças de quem está na marra, fazendo a adaptação climática acontecer nos territórios? E adaptação é um termo convencionado, mas se a gente parar para pensar, os povos indígenas estão resistindo há muito tempo. Então, adaptação climática só agora, né, dentro do nosso contexto de Juruá, né, nesses negociadores, muitas vezes de tantos países que estão aqui para discutir muitas questões econômicas essenciais para a gente, enquanto planeta, se cuidar. E aí entrar numa fase de regeneração, em que não vai ser só suficiente adaptar e mitigar, mas a gente vai precisar fazer, e alguém vai precisar fazer. Você também está disposto a fazer a regeneração acontecer? Vamos precisar de todo mundo. E a COP30 é também um chamado para isso. Na madrugada da sexta-feira, eu fui conhecer a Feira do Açaí, pela importância que isso tem aqui para a região. O Pará lidera como o maior produtor e exportador de açaí do Brasil, representa mais de 90% da nossa produção. Em 2023, foram mais de 60 mil toneladas produzidas, que representa mais de 40 milhões de reais. E a gente vai ouvir agora o Cauê Assis, do Instituto Regenera, que trabalha com sistemas alimentares regenerativos e vai explicar um pouco pra gente da tradição da Feira do Açaí. A Feira do Açaí, ela faz parte do Complexo do Velo Peso, que fica ali na parte histórica da cidade, inclusive tendo a primeira rua da cidade ali no seu entorno, que seria a saída dos produtos, né? Ela foi fundada em 1627, servia como um entreposto comercial dos produtos que vinham das ilhas e via fluvial de várias partes do estado. Hoje em dia se concentra na parte da Feira do Açaí, principalmente as entregas de açaí, começam a partir de 1 hora da madrugada. Eles vêm diretamente das ilhas que circundam Belém aqui, na parte do Rio Guamá e afluentes e efluentes. É uma parte cultural da cidade que é conhecida por vários ciclos,
que servem realmente às pessoas que estão lá esperando a chegada dos produtos, né? Esses produtos, hoje em dia, basicamente, o açaí que chega por lá abastece toda a cidade, tem como um ponto forte de encontro cultural aqui pra gente, de carimbó, de samba. Teve uma boa parte dos casarões antigos restauradas. É um ótimo lugar para a gente ver aí o pôr do sol, curtir uma cervejinha e um bom som aqui nativo. Posso destacar que na primeira sexta-feira de todo mês acontece o samba da Fé no Batuque, que é muito conhecido, e aos domingos a gente tem sempre um carimbó acontecendo por lá a partir das 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. No meio do ano, quando estive aqui, ouvi muitas pessoas falando do preço do açaí que havia subido muito. Porque aqui as pessoas comem realmente todos os dias açaí. E aí, Tá. como é que é isso aqui? Então, tu podes comer do modo mesmo como a galera come, que é só com açaí acompanhado, né? Ou tu pode comer com arroz, feijão, mas não é. Eu acho que se tu quiser viver a experiência mesmo, como a gente come, Aí é o quê? o açaí vai substituir o arroz, o feijão, tudo é o açaí. E junto com o açaí tu podes colocar ou farinha, que é uma farinha amarela, né? Que a gente chama farinha d'água, ou a tapioca. Aqui em casa a gente come com farinha de tapioca, a galera curte mais. Fica muito gostoso, de todo jeito fica bom. Mas olha, é um almoço que nutre. Tu vai ver, tu vai comer, tu vai se sentir satisfeita, sabe? Por horas, é um alimento que nutre mesmo. Ei, fica aqui mais um pouquinho. Respira, fecha os olhos e escuta essa poesia que eu pedi pro Anderson para trazer para vocês. Um beijo, gente. Até o próximo episódio com muitas novidades. Planta um pé de acerola, de goiaba, de amora, pra curar a criança entediada. Planta que cura. Planta um pé de araçá do campo, essa planta que tem olhos, essa planta que observa e pode ver você passar. Isso cura a solidão. Planta que cura. Planta alecrim, hortelã, manjericão, pra curar a falta de memória, o mau hálito, respirar melhor e fazer digestão. Planta hibisco, essa flor bailarina de paixão fácil. Isso cura qualquer mau humor, qualquer dia nublado. Planta que cura. Planta limão-cravo, mexerica, laranja Bahia, pra curar a tristeza em dia quente, pra curar a garganta e a boca seca. Planta um dente de leão, esse que se desprende sem peso e segue o caminho do vento. Isso cura o apego, a dúvida de seguir. Planta que cura. Planta tomate, pepino, alface, rúcula e almeirão. Isso cura qualquer refeição. Planta 11 horas, essa flor de todo dia, para curar o despertador, para trazer alegria. Planta que cura. Planta um pé de banana, um pé de mamão, bambu no fundo do quintal, para receber a visita dos pássaros. Isso cura uma manhã. Planta que cura. Planta arruda, abre caminho, espada de São Jorge, comigo ninguém pode, pra curar azar, pra ter força, paz e afastar a quizumba. Planta açafrão, essa planta que nasce e morre pra você colher sua raiz. Isso cura a descrença. Fênix existe. Escolhe bem uma semente e planta alguma coisa todos os dias. Planta o cuidado diário para descobrir o poder da terra, para encontrar o poder das mãos, para perceber o poder do tempo, para curar a falta de missão. Planta que cura. Poema Planta que Cura. Livro Oráculo da Missão, de Anderson Maurício. Se você tem alguma curiosidade ou alguma dúvida ou te fez pensar em alguma coisa que você quer compartilhar, me manda uma mensagem. Vai ser massa trocar com você.